Ele é fotógrafo e morador de Alphaville, estudou comunicação e trabalhou em algumas empresas importantes do mundo da moda. No meio do caminho, se apaixonou por fotografia. Eu estou falando de Gerson Bergamo. Olá, Gerson, tudo bem? Seja bem-vindo aqui no nosso estúdio. Prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite. Me fala um pouquinho como é que foi essa transição, que você estudou comunicação, trabalhou em moda e acabou se apaixonando por fotografia. Tudo aconteceu nos anos 80, né? Que eu ainda peguei o fim da discoteca, então a gente vivia na noite de São Paulo para todo lado. Aí acabei conhecendo o pessoal da moda, da editora Abril naquela época. E me convidaram para ir trabalhar na editora para fazer produção de moda. E eu achei muito interessante, porque eu tinha intenção de trabalhar como fotógrafo já na área. E aí eu juntei o útil ao agradável, né? Foi uma oportunidade, ainda garoto, ainda jovem. Falei, por que não? Vamos lá. Então foi um caminho que eu encontrei para poder atingir a fotografia da qual eu faço hoje. Então teve todo um processo, né? Mas a comunicação, porque eu sempre gostei muito de conversar com todo mundo, trocar ideia, conhecer outros países, conhecer pessoas e também essa situação de cultura que a gente vive aqui, lá no outro lado do mundo vivem outra. Então, eu achei sempre muito interessante a comunicação entre as pessoas. Então, por isso que eu fui fazer comunicação de verdade, né? Fiz comunicação social na FAAP. Nessa época, eu já estava começando a trabalhar na editora Abril como stylist da Cláudia Moda, que era uma revista maravilhosa que a gente teve no Brasil, muito glamurosa, inclusive. E depois acabou dando tanto certo que eu fui parar na Vogue, fiquei 4 anos, na época ao lado da Regina Guerreiro, desculpe, que foi uma sumidade na moda brasileira, ainda é. E tive essa oportunidade de trabalhar um pouco mais com uma revista internacional já no Brasil, com pessoas que também eram de lá. E isso me abriu mais ainda a vontade e o campo no sentido da fotografia, para mim poder... Isso você estava em moda ainda? Ainda em moda, né? Trabalhando como produtor de moda na época, na Vogue, né? E aí o que acontecia foi que eu tinha muitas oportunidades de fazer coisas diferentes, porque eu fui responsável pelo público editorial naquela época. Então eu trabalhava muito com as publicidades de moda. E isso foi uma coisa interessante, porque cada um tinha um conceito, uma forma diferente de fazer o trabalho. E aí eu comecei realmente a me apaixonar em ser fotógrafo de moda, porque eu acho que ali era o caminho para mim poder colocar o meu lado de artista, entre aspas, né, que a gente não sabia que era artista ainda, a gente não estava provando, testando, né? Era uma oportunidade de encontrar novos caminhos, né? E aí com isso eu acabei, em 88, eu falei, bom, agora acho que chegou na hora de eu começar a pôr a cara para bater mesmo de verdade e comecei a fotografar. E aí foi assim, eu comecei fazendo foto de book de modelo, como todo fotógrafo de moda já passou e já fez, por onde começa. Mas eu sempre tinha intenções de fazer ensaios novos, propostas novas. E aí o que aconteceu foi que eu consegui fazer um portfólio bacana na época, apresentei em algumas agências de publicidade. Tinha alguns caminhos, né, pessoas que eu já conhecia como stylist tanto da Abril como na Vogue que eu trabalhei. E eu acabei indo ter a oportunidade de fazer uma campanha. Naquela época foi para o Carrefour, que é a época que o Carrefour ainda tinha mais moda do que só supermercado no Brasil. E, por erro, revelaram errado o filme que eu tinha feito da campanha toda, e desse erro nasceu uma nova técnica, porque era para ser feita uma revelação de um dia positivo e revelaram na química do negativo. Aí ficou as cores todas invertidas, ficou uma coisa maravilhosa para mim, né? Porque eu achava que eu tinha que ter um caminho diferente de todo mundo naquele momento. E, no fim, desenvolvi uma técnica, que foi a técnica de alto contraste, em cima desse erro de um laboratorista, né? E, com isso, eu acabei desenvolvendo um trabalho meu de portfólio. Acabei apresentando esse portfólio na época na Fujifilm, que as concorrentes eram a Kodak e a Fuji. E a Fuji, pelo fato de eu ter trabalhado com um japonês muito bom aqui, que foi o Nobuo Takano, que foi um japonês incrível, um fotógrafo incrível que trabalhou no Brasil. Tinha esse caminho para ir para os japoneses, apresentei, eles acharam muito interessante, aí me convidaram para fazer uma primeira exposição, e essa exposição me levaram para Barcelona para lançar um filme lá. Então foi muito engraçado, porque uma coisa foi puxando a outra. Por causa de um erro do profissional, você de laboratório, exatamente. E com isso, acabou que eu, chegando na Europa, com um trabalho diferenciado, inclusive dos próprios europeus que estavam lá, tive a chance também de mostrar uma coisa diferente, uma forma diferente de fazer fotografia de moda. Isso me abriu algumas portas, né? Depois acabei indo para a Itália, porque eu sou de família italiana, né? Eu sou ítalo-brasileiro, tive essa oportunidade por causa dos meus nonos, né? Dos meus avós.
Então eu queria muito para a Itália, porque a Itália era é o berço da arte no mundo inteiro, né? Itália e França são os dois lugares que eu vejo que até hoje se criam coisas maravilhosas. Então com isso, acabei indo para a Itália. E nessa mesma época que eu estava lá, eu tive a oportunidade e ganhei um prêmio na revista Photo francesa, com uma publicação entre os 30 melhores portréis do mundo. E isso para mim foi muito legal, porque ainda jovem, não tinha experiência até então os europeus tinham, não tinham o mesmo nível, nem o mesmo background que eles, né? E isso me deu uma oportunidade muito legal para me tornar fotógrafo de moda de verdade. Esse prêmio te abriu aí? Sim, foi uma forma que aconteceu e uma forma que eu encontrei de poder mostrar meu trabalho não só no mundo da moda, mas também começar uma ideia de fazer arte, né? Porque naquela época ainda não existia a fotografia artística como existe hoje, que é o fine art, não existia mercado de fine art, as pessoas eram mais voltadas à pintura, né? E eu, meio testardo, como se diz na Itália, meio cabeção, assim, meio teimoso, né? Eu falei, não, eu quero fazer arte com a fotografia, eu tenho que encontrar uma forma de fazer a fotografia virar pintura, né? Então, através dessa técnica, que foi o erro que aconteceu, que me trouxe uma forma maravilhosa e outro horizonte, para mim poder também ver de um outro prisma, como é que eu poderia colocar a minha fotografia diferenciada dos outros que já estavam no mercado, porque ser fotógrafo, principalmente no mercado da moda, é uma concorrência gigantesca, e ainda mais quando você chega na Europa e encontra lá... É isso que eu ia te perguntar, como é que é a diferença para quem está começando, quem está entrando na fotografia aqui no Brasil e fora do país? É o background que eles têm, né? Eles têm a história da arte lá, né? Eles que fizeram tudo que está acontecendo no mundo até hoje, né? O que a gente faz aqui nas Américas, mesmo os próprios americanos, é começar copiando e, em cima disso, desenvolver coisas novas. É óbvio que eu estou falando isso de anos atrás, as coisas estão mudadas, mas a gente não pode esquecer que o berço da arte, o berço... em relação a tudo isso que veio de criatividade no mundo, saiu da Europa, né? Da própria época renascentista, né? Eu sou um cara que adora a época renascentista, porque com todo o iluminismo da época, inclusive, vieram imagens e quadros e obras maravilhosas, né? Existem tantos aí que a gente tem como exemplo, como Michelangelo, e tantos outros, né? O próprio Da Vinci, que fez um trabalho maravilhoso, e eu acho bárbaro essa forma de, naquela época, eles já pensavam até como uma fotografia, quer dizer, não tinha esse plano de fotografia, não tinha esse 3D que a gente tem hoje, né? Agora, o mais interessante disso tudo foi a passagem do filme para o digital, porque eu estava lá quando isso aconteceu. E eu estou falando dos anos 90 já em 96, 97 já se trabalhava com digital na Europa também, mas ainda tinha a possibilidade de você trabalhar com filme, então era legal porque eu ficava fazendo testes, né? E daí que aconteceram coisas novas nesse sentido para mim como fotógrafo. Aí você acabou voltando para o Brasil? Acabei voltando para o Brasil porque, como um bom mamone, né, de família italiana, a família acaba chamando. Então os papais vão ficando mais velhinhos, a gente vai se aproximando mais da família. E outra porque também tinha amigos que eu deixei aqui, tinha toda uma vida também de São Paulo que eu sempre... Apesar de ter nascido em Santos e ser santista de nascimento, eu sou um paulistano de coração, porque eu cresci aqui desde os 6 anos. Então também tinha esse lado da cidade, de saudade de algumas coisas daqui. E a oportunidade de trazer coisas novas para o Brasil também, como é o caso da revista agora que eu vou lançar, né? A gente está com esse novo projeto que é uma intenção também de linkar as coisas. Então, aí, voltando ao comunicólogo, né? Aquele cara lá de trás que foi fazer comunicação... Hoje eu acho que essa comunicação e essa troca de informação e de cultura é a coisa mais interessante, mais importante para um artista na vida dele, porque tem tanta coisa acontecendo e tanta gente boa fazendo tanta coisa legal no mundo. Eu acho que é importante você estar antenado em relação a isso, né? Entrando agora na revista aí, que é o seu lançamento. Sim, a Alpha Lux. Que ainda é esse mês aí, né, esse lançamento. Dia 15 próximo agora, a gente está fazendo a inauguração no Shopping Guatemi aqui de Alphaville. Nós vamos montar uma instalação artística lá, que eu acho que é uma coisa bem interessante. Vão ter imagens de fotografias que eu idealizei, que eu fiz para a revista. É interessante dizer que a revista é uma revista de lifestyle e travel, de viagem, né? Onde cada mês vai ser feita uma produção numa cidade interessante do mundo, onde eu estou propondo justamente isso, mostrar para os brasileiros que viajam, o pessoal e até os que têm vontade, que eu acho que o grande interesse de todo mundo é conhecer coisa nova. Então a revista também vai propiciar as pessoas a conhecerem coisas novas, mas saindo um pouco daquele roteiro de turista,
onde todo mundo vai para os mesmos lugares, os mesmos restaurantes, nas mesmas lojas de souvenir, básicos, né? E viver um pouco o mesmo cotidiano dessas pessoas que estão lá. Nós vamos lançar a primeira edição com a cidade de Paris, porque eu acho que Paris também tem uma luz maravilhosa, tem todo um lado... Você respira arte a cada ângulo que você... a cada esquina que você anda na cidade. E aqueles cafés são muito românticos, são muito... Como é que eu posso dizer assim? Faz a gente parar para pensar, né? Porque você tem um tempo ali, as pessoas vivem um pouco a vida, não só o cotidiano de correr para lá, correr para cá, que não faz parte do cotidiano deles, né? Então a gente vai lançar com Paris, onde tem muita arte, eu acho que também é um berço de arte muito importante. E foi ali que nasceu o projeto que a gente está fazendo, que a revista vai ser totalmente online, né? Um projeto realmente já pensando no futuro. E vamos trazer essa oportunidade para as pessoas conhecerem as cidades mais interessantes do mundo com o olhar de uma pessoa que vive lá, não aquele que vai só como turista. Essa é a ideia. E a sua ideia também é depois fazer ao contrário, fazer essa revista com imagens do Brasil. Sem dúvida. Trazer as pessoas de fora para cá. Então, como a gente está passando um momento de transição agora, né, em relação à nossa política brasileira, em relação a toda essa situação econômica, eu quero muito poder mostrar o Brasil de uma forma mais íntegra, mais assim, poxa, o que a gente tem de bom realmente no Brasil? O que os estrangeiros, que as pessoas dos outros países vão ver no Brasil como uma coisa bacana e íntegra? Eu acho que essa passagem que a gente está tendo, onde eu estou lançando a revista, é um momento para o Brasil muito delicado. Então, eu acho mais interessante nesse momento mostrar para os brasileiros o que é possível se fazer com o nosso país e com as nossas cidades através do exemplo que nós temos lá fora. Então a revista, além de ter esse teor de mostrar o lifestyle de cada um lá fora, é também uma forma da gente se espelhar nas coisas interessantes e boas e que funcionam para que a gente possa também criar no Brasil. Então a revista também está sendo uma estrada de duas vias, né? É óbvio que eu tenho a intenção de fazer matérias de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Nordeste, tudo que a gente tem de interessante e bonito aqui no Brasil. Mas a gente tem que ter realmente assim o tato nesse momento de observar que nós precisamos entrar um pouco para dentro da gente e entender que a gente não pode só viver o umbigo, a gente tem que viver a comunidade, viver as pessoas todas que estão em torno da gente, acreditar realmente no país como um patriota de verdade, se espelhando em coisas que realmente funcionaram a vida inteira. Quer dizer, a gente está um pouco atrasado em relação a muita coisa, mas a gente também já está adiantado em relação a outras coisas. Então, por que não usar os dois lados bons dessa moeda, não é? É assim como eu estou vendo em relação à revista. Então, nós vamos produzir matérias muito interessantes em relação ao Brasil, sim. Já existe um roteiro para tudo isso, não é? Porque a minha intenção, assim como é levar os brasileiros para ver o que tem de bom e do melhor no mundo inteiro, é trazer o mundo inteiro para ver o que tem de bom e do melhor do Brasil. E você acha que a Alphaville é um público bom para esse? Eu acho que é um público maravilhoso. Aliás, é o público ideal da revista, né? O Alpha Lux, que é o nome da revista, não nasceu por acaso, né? Nasceu da minha vinda a vir morar em Alphaville, porque quando eu cheguei no Brasil alguns anos atrás, eu fui morar na Zona Sul de São Paulo, em Moema, propriamente dito, que é um bairro agora que está um pouco agitado. Eu queria um lugar mais tranquilo, né, para poder criar e tal. E a revista acabou, apesar de alguns anos que eu venho pesquisando como fazê-la, como montar esse formato todo, ela realmente está se concretizando aqui. Então, eu acabei utilizando o símbolo alfa, né, que é um símbolo muito positivo, que é de ponta, que é de primeiro, que é o que vai levar coisas à vanguarda, trazer coisas novas, né, que tem essa energia forte em relação ao próprio símbolo alfa, e o Lux, que é o que tem de melhor em relação a tudo que nós vamos apresentar na revista e no mundo inteiro. Essa foi a ideia. Então, estou muito, assim, até agradecido da oportunidade de estar vivendo hoje em Alphaville, porque a gente vive aqui, de uma certa forma, muito ligada como todos os melhores lugares do mundo. A gente tem um bairro aqui muito legal e pessoas muito interessantes aqui. Então, acho que tem tudo a ver com a revista. E você acabou trazendo também o estúdio, né, para dentro da sua casa. Na realidade, hoje, o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, alguns anos atrás, eu acabei montando a minha agência que eu tinha em Roma. Eu achava que era uma oportunidade também de trazer uma forma diferenciada de trabalhar com os meus clientes aqui no Brasil, os clientes de Brasil. E também trouxe alguns para produzir no Brasil, fiz uma certa ponte em relação a esse meu trabalho, pelo fato de terem sido 15 anos que eu fiquei lá fora. Agora, o que aconteceu? Em relação a estar vindo trabalhar aqui, eu fiz uma mudança de vida. Como eu tive algumas oportunidades de conhecer alguns lugares, até a própria Califórnia hoje
é um exemplo no mundo inteiro, que as pessoas trabalham em casa, nos seus home offices, né? Eu achei que isso seria um grande caminho para mim ter mais tranquilidade para criar as minhas criações, para poder produzir as criações. Isso tem a ver também com o projeto da revista já, que eu queria estar num lugar tranquilo para poder vivenciar tudo que a gente vai fazer. E a Alphaville me trouxe essa proposta, né? Então eu acabei fechando a agência que eu tinha montado, o estúdio fotográfico como eu tenho em São Paulo. Hoje eu loco do pessoal que tem aí, que tem estúdios muito legais. Então a cada trabalho que a gente faz, eu estou vivendo como um europeu aqui hoje, né? A gente não tem necessidade de ter o estúdio, hoje você loca os estúdios com tudo dentro, não é? Com o pessoal já especializado também, que graças a Deus isso já melhorou bastante no Brasil, da época em que eu só trabalhava aqui. E acabei montando um home office e montei minha agência lá. Eu reduzi o pessoal. Trabalho com o pessoal hoje, parte do pessoal que trabalhava comigo abriram outras agências que também prestam serviço para mim quando é necessário. E a gente está indo muito bem, está indo um super trabalho legal. Bem chato, né? Falando em Alphaville, a imagem que você tem de Alphaville que você registraria? A imagem da Alphaville? Qual seria um lugar assim? Olha, por incrível que pareça, o sossego. Muita gente fala assim, mas sossego com esse tráfego que a gente já tem aqui, com toda essa dificuldade de entrar e sair. Mas assim, basta você entrar, né? Você sai, mas você volta. E quando você está lá, você quer estar aqui. Então eu comecei a sentir que o sossego, acordar com um passarinho é uma coisa maravilhosa. Eu prefiro o passarinho do que a buzina, né? Eu acho que a gente ainda tem assim, dentro dos condomínios, né, propriamente falando, a gente tem ainda uma qualidade de vida muito legal aqui. É pena que o Brasil todo não tenha uma cabeça nesse sentido. Eu acho que isso é uma coisa até que fica aí a dica para a gente começar a pensar em mudanças da cidade, né? Como transitar nessa cidade, os transportes precisam mudar, as bicicletas precisam ter segurança para andar de bicicleta de verdade, né? Existe lá fora até o pessoal que vai trabalhar de skate, né? Eu sou um adepto do skateboard já desde garoto, então existem situações e formas de você poder fazer a cidade caminhar para melhor, mas a gente precisa ter exemplo. Então, quem sabe a gente venha dar um pouquinho dessa oportunidade de exemplo, né? A revista seja isso. Eu espero isso mesmo, de verdade. Então, Bergamo, deixa aí aberto para convidar o público aí, como pode acessar. Estão todos convidados, com o maior prazer. Acompanhar a revista. A partir do dia 15, né, agora de junho, a gente está inaugurando com uma instalação artística no Shopping Guatemi aqui de Alphaville. E estão todos convidados a virem participar. A partir do dia 15, vai ser feita a inauguração da revista. A revista vai para o ar, né, porque ela é online, então ainda não está no ar. Existe um teaser que as pessoas podem ir lá ver, já da revista, que é a alphalux.com. É só entrar e já vai ver lá que tem um filmezinho a respeito do que vai ser parte da revista. Mas estão todos convidados a virem para o evento. Vai ser agora no dia 15 no Alphaville, Iguatemi Alphaville, e fica até o dia 15 de julho. É isso. Estão todos convidados, vai ser um maior prazer conhecer esse pessoal bacana que eu tenho. Eu tenho conhecido gente tão legal aqui, espero conhecer muito mais. Então fica aí para você acompanhar o trabalho maravilhoso do Bergamo. Obrigada, Bergamo, Eu que agradeço. pela sua visita e seja bem-vindo ao nosso estúdio Muito sempre. obrigado, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, a você, a toda a equipe, e espero realmente que a gente venha fazer coisas bem bonitas e bem legais para todo mundo. Bom, e é com essa entrevista que eu encerro esta edição do Alpha Channel News. E não perca neste sábado o Alpha Channel News especial com as principais notícias da semana. Eu fico por aqui. Até a próxima.